Em poucos minutos você acessará algo que jamais ousou investigar. Os sinais quase invisíveis de que alguém próximo a você pode nutrir uma aversão secreta, escondida por trás de gestos cordiais e palavras educadas. A maioria nunca sequer imagina que o ódio, quando reprimido, se mascara com uma delicadeza quase artística, tornando-se invisível para os olhos comuns. Mas Carl Jung, mergulhando nas sombras mais profundas da psique humana, revelou que o inconsciente não consegue esconder-se por completo. Ele deixa escapar símbolos, microgestos e padrões que denunciam a verdade. Hoje você não apenas verá esses sinais, você os sentirá. E no final, uma revelação rara poderá transmutar completamente a forma como você percebe as relações ao seu redor. Você já esteve diante de alguém, talvez um amigo, familiar ou colega, e sentiu algo estranho, uma vibração sutil que parecia contradizer o que era dito? Como se por trás de um sorriso houvesse uma sombra silenciosa, observando e julgando. Essa percepção não é paranoia. É o seu inconsciente captando padrões que sua mente racional ignora. Jung chamou isso de a linguagem oculta da sombra. Uma parte de nós que, quando não integrada, projeta no outro tudo o que rejeitamos em nós mesmos. Reconhecer esses sinais não é apenas uma defesa, mas um caminho para compreender a dança arquetípica entre luz e trevas que acontece em cada relação. A maioria se engana porque busca evidências óbvias. Brigas, discussões, ofensas diretas. Mas o ódio disfarçado raramente se apresenta de forma tão explícita. Pelo contrário, ele veste a máscara da civilidade, do apoio ambíguo e até da preocupação fingida. Os mestres sufis já ensinavam que o veneno mais letal vem no cálice mais belo. E Jung complementaria dizendo que o arquétipo do inimigo escondido é um reflexo direto do inconsciente coletivo, repetindo dramas antigos em nossas vidas modernas. O erro é olhar apenas para as palavras. É preciso ver o silêncio entre elas, o peso no ar, as microexpressões e pausas que revelam mais que qualquer discurso. Sinal 1. O sorriso que não alcança os olhos. Há algo na expressão humana que jamais pode ser completamente falsificado: o olhar. Jung nos ensinou que os olhos são a janela da alma, a porta direta para o inconsciente coletivo, onde se escondem os verdadeiros sentimentos que a persona tenta ocultar. O sorriso, por mais ensaiado que seja, se torna um teatro vazio quando não há brilho ou vida nos olhos. Esse tipo de sorriso é um sinal sutil, um aviso quase imperceptível de que por trás da aparente amizade existe uma resistência interna, uma sombra que não aceita a presença do outro. Sentir essa ausência de vida nos olhos é uma experiência física, quase tangível. É como se um frio se instalasse no ar, um vácuo energético que impede a aproximação genuína. Essa dissonância entre boca e olhar cria uma fratura invisível na comunicação humana, um ruído entre o que é dito e o que é verdadeiramente sentido. Jung diria que é a manifestação da sombra projetada, onde o ódio, que não pode ser expresso abertamente, se torna uma presença fantasmagórica nos gestos mínimos. Na alquimia interior, esse sorriso falho pode ser interpretado como o mercúrio que não se condensa, uma energia que flutua na superfície, não se fixa nem se transforma. Aquele que o oferece não está ainda consciente de seu próprio veneno interior, pois o sorriso dissonante é uma máscara do ego ferido, incapaz de reconciliar luz e sombra. Observar esse sinal é um convite à individuação, reconhecer o outro como reflexo da própria sombra para que a transmutação possa começar. A sabedoria sufista, com sua ênfase no coração como espelho do divino, alerta que quando o coração está em conflito, o reflexo nas feições não pode ser enganado. O sorriso que não alcança os olhos é uma expressão desse conflito interno, um sinal de que o fluxo energético da pessoa está bloqueado, retido por padrões inconscientes de medo, inveja ou rejeição. Esse bloqueio se manifesta não apenas internamente, mas irradia para fora, contaminando a relação. No contexto do inconsciente coletivo, o olhar vazio pode ser visto como uma sincronicidade junguiana,
um sinal enviado pelo universo para alertar sobre a dinâmica invisível entre as almas. O que parece um pequeno detalhe na comunicação cotidiana carrega o peso de arquétipos antigos, como o inimigo escondido ou o traidor interior, que habitam o limiar entre o conhecido e o desconhecido em nossa psique. Reconhecer esse sinal é perceber a dança oculta entre confiança e desconfiança, amor e medo. Ao experienciarmos um sorriso sem alma, nosso corpo reage em alerta, ativando o sistema nervoso autônomo e preparando a mente para o que não pode ser dito. Isso é evidenciado em estudos recentes de neurociência afetiva que mostram como microexpressões, esses flashes fugazes de emoções autênticas, são captadas de forma quase automática pelo cérebro humano. A comunicação não verbal, especialmente nos olhos, revela muito mais do que as palavras podem conter, confirmando o que Jung intuitivamente compreendia sobre a profundidade do inconsciente. Esse sinal, apesar de sutil, funciona como um ritual não verbal de defesa e ataque simultâneo. A pessoa que sorri sem olhar nos olhos está, em certo nível, se protegendo de uma vulnerabilidade que o contato direto poderia revelar. Ela mantém uma armadura invisível, uma muralha energética construída para conter sentimentos inconscientes de rejeição, raiva ou ressentimento. Essa muralha é o resultado dos condicionamentos coletivos que reprimem a expressão aberta do conflito, tornando o ódio algo disfarçado, mas ainda assim presente. Sinal 2. A crítica silenciosa. Palavras que ferem sem serem ditas. Há um modo de ferir que não se dá por insultos diretos, mas pela linguagem da omissão, da ironia sutil e dos silêncios carregados. Jung identificou esses gestos como projeções da sombra inconsciente, uma expressão encoberta do ressentimento que o ego não aceita revelar. Esse tipo de hostilidade invisível produz uma tensão quase palpável, uma atmosfera carregada que corrói lentamente a confiança entre as pessoas. Essa crítica silenciosa é um campo minado emocional, onde cada palavra é escolhida para evitar o confronto direto, mas não para evitar o dano. Esse mecanismo de rejeição velada funciona como um condicionamento mental herdado, um padrão social que nos ensina a esconder emoções negativas atrás de uma cortina de civilidade. Na alquimia interna, representa a fase da calcinatio, onde o ego é queimado nas pequenas chamas das insatisfações cotidianas, mas sem que a combustão seja visível. O corpo sente o peso dessa crítica implícita, provocando desconforto, ansiedade e um sentimento difuso de não pertencimento, como se algo estivesse sendo constantemente julgado, mesmo sem palavras. O sufismo nos convida a ouvir não apenas as palavras, mas o silêncio entre elas, pois é nesse espaço que a verdade muitas vezes se oculta. As críticas não ditas carregam uma energia que interfere no fluxo do coração, criando bloqueios que se manifestam na comunicação como muros invisíveis. Essa tensão velada altera o campo energético da relação, impedindo que a harmonia se estabeleça. É um convite para desenvolver a escuta profunda, não para reagir, mas para compreender as dinâmicas internas que produzem esse padrão. Jung enfatizava que a sombra se manifesta através dessas expressões sutis, porque o ego teme o confronto direto, que pode ameaçar a estabilidade do self. Esse medo é resultado dos condicionamentos coletivos que associam a expressão honesta da raiva à rejeição social. Por isso, o ódio se disfarça em críticas silenciosas, sarcasmos velados e olhares de censura, que deixam um rastro invisível de desconforto e dúvida. É um lembrete de que o inconsciente coletivo atua como um fantasma que modela comportamentos sem que tenhamos plena consciência. Do ponto de vista da psicologia arquetípica, essa forma de agressão velada pode ser associada ao arquétipo da sombra, que representa tudo aquilo que é reprimido e rejeitado dentro de nós. Quando projetada no outro, essa sombra cria uma barreira invisível, um campo energético onde a desconfiança e a hostilidade coexistem com a aparência de normalidade. Reconhecer essa dinâmica é o primeiro passo para dissolver os padrões inconscientes que perpetuam o sofrimento nas relações humanas. Em estudos recentes sobre comunicação não verbal,
Especialistas apontam que a linguagem corporal e os microgestos podem denunciar essa crítica silenciosa, mesmo quando as palavras são amáveis. O cérebro humano capta automaticamente essas contradições entre o verbal e o não verbal, acionando respostas emocionais que podem gerar confusão e ansiedade. Assim, a comunicação se torna um terreno fértil para os condicionamentos mentais invisíveis que dificultam a construção de vínculos autênticos. Esse sinal também pode ser compreendido à luz dos ensinamentos védicos, que falam sobre a importância da pureza do som e da palavra para o equilíbrio do prana, a energia vital. As palavras carregadas de ressentimento, mesmo quando não expressas diretamente, afetam o campo energético da pessoa e daqueles que a cercam, criando uma vibração baixa que corrói as conexões e o bem-estar emocional. Por isso, cultivar a consciência sobre a linguagem interna e externa é fundamental para transcender esses padrões. No caminho da individuação, Jung nos desafia a confrontar essas manifestações da sombra com coragem e compaixão, reconhecendo que elas são reflexos de nossas próprias feridas não curadas. A crítica silenciosa do outro pode despertar em nós uma oportunidade de autoconhecimento profundo. Um convite para investigar quais aspectos rejeitados de nós mesmos estão sendo projetados e que precisam ser integrados para que a cura aconteça. Sinal 3. O silêncio que grita, distanciamento e frieza emocional. Existem silêncios que falam mais alto que palavras, e o distanciamento emocional é uma linguagem não verbal que denuncia uma rejeição sutil, porém profunda. Jung nos ensinou que o inconsciente se comunica constantemente e o afastamento afetivo é um sinal manifesto de que algo no vínculo foi rompido internamente. Esse silêncio carrega a ausência do calor humano, um vazio que se instala entre as pessoas, criando um abismo invisível onde antes havia proximidade e confiança. Esse sinal é uma expressão da polaridade luz-sombra que permeia todas as relações humanas. O afastamento não é apenas físico, mas uma retração da energia vital que conecta as almas. No plano alquímico, representa o solve et coagula, em desequilíbrio, uma dissolução prematura que não encontra o caminho da recomposição. O ser que se distancia emocionalmente carrega feridas não visíveis que atuam como barreiras energéticas, tornando qualquer tentativa de aproximação uma luta contra forças internas intensas. Na visão dos mestres sufis, o coração endurecido é um sinal de bloqueios espirituais profundos. O silêncio gelado é o resultado da resistência do ego em se abrir para o amor incondicional, uma armadura que protege contra a vulnerabilidade, mas que também aprisiona a alma em um ciclo de isolamento e sofrimento. Essa resistência é uma manifestação do medo primal da rejeição e da perda, que limita a capacidade de entrega e confiança. Jung relacionava esse fenômeno ao arquétipo do ego isolado, que constrói muros internos para se proteger das feridas da alma. Esse isolamento energético cria uma dinâmica invisível, onde o outro sente a rejeição, mesmo que nenhuma palavra tenha sido dita. O silêncio se torna uma linguagem carregada de significado, uma mensagem cifrada que convoca o observador a decifrar os códigos ocultos da alma ferida. Do ponto de vista da psicologia profunda, esse distanciamento emocional ativa memórias corporais ancestrais, que respondem a padrões herdados do inconsciente coletivo. Somos programados para perceber ameaças emocionais como perigos à sobrevivência, e o silêncio frio dispara respostas de alerta no sistema nervoso. Esse impacto sutil, porém constante, afeta a saúde emocional e física, criando um ciclo de estresse silencioso que dificulta o florescimento dos vínculos. A neurociência moderna confirma que a conexão emocional está diretamente ligada à liberação de neurotransmissores, como a oxitocina, responsáveis pela sensação de vínculo e segurança. Quando o distanciamento se instala, esse fluxo se interrompe, gerando um estado interno de solidão e desconexão que ressoa no corpo e na psique. Reconhecer esse padrão é fundamental para restabelecer a harmonia e ativar a transformação interior. Em termos herméticos,
O distanciamento pode ser interpretado como uma quebra do princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, onde a harmonia interna reflete-se na relação exterior. Quando a alma está fragmentada, o espelho externo devolve imagens de vazio e afastamento, tornando o silêncio um oráculo que revela a necessidade urgente de cura. Essa dinâmica convida o buscador espiritual a um mergulho profundo na alquimia da alma, onde o desafio é integrar as partes dissociadas e restabelecer o fluxo energético que nutre o amor e a confiança. O processo é lento e exige paciência, pois envolve desmontar padrões profundos de medo e defesa que moldaram a personalidade ao longo da vida. No sufismo, a prática do dhikr, a lembrança constante do divino, funciona como uma ferramenta para aquecer o coração endurecido, dissolvendo os bloqueios que criam o silêncio gelado. Essa lembrança ativa a presença amorosa que transcende os condicionamentos coletivos e abre espaço para uma comunicação mais autêntica e compassiva. Para Jung, esse silêncio não é apenas um problema externo, mas uma oportunidade de transformação interna. Ele nos convida a observar quais partes de nossa própria sombra podem estar criando esse distanciamento no outro, seja por medo, rejeição ou padrões repetidos que precisam ser iluminados pela consciência. Sinal 4. A falta de apoio disfarçada. O vazio no olhar quando você precisa. Existe uma sutileza dolorosa no momento em que estendemos a mão em busca de apoio e o outro responde com um olhar vazio ou um silêncio que fala mais que palavras. Jung explicou que a falta de apoio, especialmente em momentos vulneráveis, ativa uma ferida primordial da alma, aquela que se sente abandonada no processo de individuação. O olhar que desvia ou se torna ausente é um eco da sombra que rejeita a empatia e a conexão, revelando um conflito interno onde o ego se protege da dor do outro. Esse vazio aparente é uma manifestação do arquétipo do pária ou do mártir invertido, que em vez de acolher, repele para não se envolver com a própria dor projetada no outro. Na alquimia interna, representa o estágio de nigredo emocional, onde a escuridão interna bloqueia o fluxo de compaixão. É uma rejeição disfarçada, um mecanismo de autopreservação que, paradoxalmente, aprofunda o isolamento de ambas as partes. Os mestres sufis falam sobre o coração duro, que falha em reconhecer o pedido silencioso de ajuda, como se estivesse envolto em um véu de névoa que impede o toque da misericórdia. O olhar vazio diante da necessidade ativa um bloqueio energético, interrompendo a circulação vital que sustenta o amor e a confiança. Essa dinâmica não apenas fragiliza o vínculo, mas cria uma cicatriz invisível que ressoa no inconsciente coletivo como um padrão repetitivo. Jung associava essa manifestação ao fenômeno da projeção negativa, a incapacidade de aceitar o sofrimento do outro sem se sentir ameaçado. O ego, ao invés de abrir espaço para a vulnerabilidade alheia, fecha-se em si mesmo, criando uma barreira que protege contra o desconforto emocional. Essa reação é condicionada por modelos herdados da psique humana que ensinam a evitar o sofrimento, mas que acabam por aprisionar o potencial de cura nas relações. Psicologicamente, essa ausência de apoio disfarçada funciona como um silêncio que consome, um abismo invisível que se forma quando a empatia não é oferecida. Estudos em neurociência apontam que a percepção de rejeição ativa áreas cerebrais associadas à dor física, indicando que o impacto desse sinal é tão real quanto um ferimento corporal. O vazio no olhar não é apenas um símbolo, mas uma experiência visceral de desconexão. Na tradição védica, o fluxo energético do prana depende da circulação harmoniosa da energia entre os seres. Quando um pedido de ajuda encontra um olhar vazio, o bloqueio gera um desequilíbrio que ecoa no corpo sutil, manifestando-se como tensão, ansiedade e sentimento de abandono. Esse descompasso é um sinal para o buscador despertar a consciência da interdependência e da compaixão ativa. O arquétipo da sombra também revela que, muitas vezes, esse vazio é reflexo de feridas não reconhecidas na própria pessoa que falha em oferecer apoio.
Jung ensinou que o processo de individuação exige que cada um olhe para sua própria escuridão antes de projetá-la no outro. O vazio no olhar, portanto, pode ser um espelho que convida ao autoconhecimento e à cura profunda. Sinal 5. As palavras vazias. Promessas elogiosas que não se cumprem. Em nossa jornada pela alma humana, Carl Jung nos alertou sobre o poder das palavras como portais do inconsciente coletivo, capazes de manifestar intenções verdadeiras ou ilusórias. Quando alguém próximo a você profere elogios ou promessas que soam vazias, há uma dissonância energética que revela a presença da sombra não integrada. Essas palavras, embora aparentemente gentis, carregam um peso invisível de descompromisso e ambivalência, criando uma fratura no tecido da confiança. Esse padrão pode ser compreendido através da alquimia interior como um reflexo da fase de separação, onde o ego, temeroso da intimidade verdadeira, prefere lançar palavras ao vento em vez de ações concretas. A falta de correspondência entre fala e atitude é um indicativo claro da resistência inconsciente à transformação e à entrega. A palavra, no sufismo, é considerada um veículo sagrado. Quando vazia, torna-se instrumento de ilusão e afastamento. Jung via a comunicação como uma dança entre a persona e a sombra. Enquanto a primeira exibe uma face social aceitável, a segunda atua nos bastidores, sabotando relações por meio de falsas promessas e elogios vazios. Esse mecanismo cria uma tensão latente, um campo energético carregado de frustração e desilusão que corrói lentamente a intimidade entre as pessoas. A sincronicidade aponta que essas palavras desconexas são mais que acidentes, são sinais que convocam o despertar da consciência. A neurociência moderna explica que o cérebro humano percebe incongruências entre comunicação verbal e não verbal, ativando circuitos emocionais de alerta e insegurança. Essa reação ocorre automaticamente, causando uma sensação instintiva de que algo não está certo, mesmo que não consigamos definir exatamente o que. Esse desconforto é o corpo tentando decifrar a mensagem oculta por trás das palavras vazias. Do ponto de vista dos arquétipos, essa dinâmica pode ser relacionada ao trickster, figura que atua provocando confusão e distorção para estimular o aprendizado e o crescimento. O elogio vazio e a promessa não cumprida funcionam como desafios lançados pela sombra, que exigem vigilância e autoconhecimento para não serem capturados pelo engano. No campo védico, a verdade do verbo é fundamental para o equilíbrio do prana e da mente. Quando as palavras são usadas sem sinceridade, cria-se uma dissonância vibracional que gera desarmonia e desgaste energético. Essa situação afeta não apenas a relação direta, mas reverbera no campo coletivo, reforçando padrões inconscientes de desconfiança e afastamento. A psicologia profunda indica que a repetição desses sinais pode evidenciar modelos herdados do inconsciente coletivo, onde a comunicação falha é um reflexo de desconexão interna. O desafio está em reconhecer essas dinâmicas, trazendo luz à sombra para que o processo alquímico de individuação possa florescer, dissolvendo as máscaras da ilusão. Sinal 6. A indiferença disfarçada. O desinteresse oculto por sua vida. O desinteresse velado pela vida e pelas experiências do outro é um sinal poderoso que, embora silencioso, grita no campo energético das relações. Jung apontou que esse tipo de indiferença pode ser um reflexo da projeção da sombra, onde o ego, preso em seus próprios conflitos internos, falha em reconhecer o valor do outro. Essa ausência de interesse genuíno cria um vazio emocional que alimenta o sentimento de isolamento e desconexão, gerando feridas invisíveis no inconsciente coletivo. Esse comportamento funciona como uma armadura emocional que protege contra o medo da intimidade e da vulnerabilidade. No ciclo alquímico, representa o estado de nigredo estagnado, onde a matéria-prima não se move, e o processo de transmutação é bloqueado pela resistência interna. O ser que se mostra indiferente está, na verdade, envolto em seus próprios condicionamentos e padrões inconscientes que impedem a expressão do amor e da empatia. Na tradição sufista, o coração fechado pela indiferença
é comparado a um deserto onde nada floresce. Essa paisagem árida, energética, impede o fluxo da graça divina, bloqueando a circulação do amor e da compaixão. O olhar distante e o silêncio apático são manifestações externas desse estado interno de aridez emocional, que reflete o desalinhamento entre o ser e o todo. Jung destacava que a indiferença muitas vezes esconde uma profunda ferida narcísica, onde o ego se protege, evitando se envolver emocionalmente para não sofrer. Esse mecanismo gera um ciclo vicioso de afastamento que reforça o isolamento e impede o processo de individuação. A persona criada para lidar com o mundo torna-se uma máscara fria, enquanto a sombra se alimenta do vazio deixado pela desconexão afetiva. Psicologicamente, a indiferença atua como um anestésico emocional, uma forma de entorpecer a dor causada pelo medo da rejeição e da perda. O cérebro, ao bloquear o envolvimento afetivo, tenta proteger a psique do sofrimento, mas acaba por criar uma barreira que impede o crescimento e a cura. Essa dinâmica é percebida no campo energético como uma ausência de pulsação vital, um silêncio que pesa. Neurocientificamente, estudos indicam que a falta de engajamento emocional reduz a liberação de neurotransmissores ligados à recompensa e à conexão, como a dopamina e a oxitocina. Esse desequilíbrio químico reflete-se no comportamento indiferente, reforçando o ciclo de desconexão e afastamento. A percepção desse padrão é crucial para resgatar a vitalidade das relações e promover a transformação interior. O princípio hermético do ritmo nos lembra que tudo está em movimento constante, e a estagnação emocional é um sinal de que a energia está bloqueada. A indiferença representa uma ruptura nesse fluxo natural, um ponto onde a alma fica presa entre opostos, sem conseguir avançar para a integração. Reconhecer essa parada é o primeiro passo para retomar o caminho da alquimia espiritual. Sinal 7. O sabotador silencioso. Pequenos gestos de desconexão que destruem a confiança. Muitas vezes, o ódio disfarçado não se manifesta em explosões óbvias, mas em pequenas ações quase imperceptíveis que minam o vínculo silenciosamente. Jung indicava que esses gestos são expressões sutis da sombra projetada, que atua sorrateiramente para proteger o ego ferido. Cada ato de desatenção, cada promessa esquecida, cada esquecimento planejado ou involuntário são como gotas corrosivas que desgastam a base da confiança, criando fissuras invisíveis que crescem em silêncio. A psicologia arquetípica nos ajuda a compreender esses sinais através da lente do trickster, o arquétipo do enganador e do agente de caos, que atua para desestabilizar as estruturas internas e externas. Na alquimia, esses pequenos sabotadores correspondem à etapa da dissolução, que destrói o velho para dar espaço ao novo, mas quando fora de controle, provocam apenas destruição e estagnação. No campo da espiritualidade sufista, reconhece-se que o desamor se infiltra por meio de atitudes aparentemente banais, como o esquecimento ou a distração. São pequenas sombras que encobrem o brilho da presença e da intenção, criando um vazio energético que impede o florescimento da relação. O desinteresse velado nesses gestos é um reflexo da ausência de alinhamento com a compaixão e o amor divino. Jung também nos lembra que esses pequenos gestos silenciosos são muitas vezes reações inconscientes, que emanam de padrões emocionais profundamente enraizados. Eles refletem medos, ressentimentos e feridas que não foram integrados, manifestando-se como uma defesa para evitar o confronto direto com a sombra interna. Reconhecer essa dinâmica é essencial para o caminho da individuação. A neurociência moderna corrobora que os sinais sutis são captados pela mente inconsciente, ativando respostas emocionais automáticas que influenciam a percepção da relação. Mesmo que a mente consciente não identifique, o corpo reage a essas microtraumas emocionais, criando um ciclo de afastamento que se intensifica com o tempo. Na sabedoria hermética, o princípio da causa e efeito nos alerta para a importância de cada ação, por menor que pareça, pois todo movimento reverbera no universo em múltiplos níveis. Esses pequenos sabotadores, embora discretos, têm um efeito acumulativo,
moldando a realidade relacional de forma profunda e muitas vezes irreversível. O sufismo ensina que a cura desses padrões começa pelo cultivo da atenção plena, estar presente a cada gesto e atitude, para que o amor consciente possa substituir as reações automáticas da sombra. A prática da meditação e do dhikr ajuda a dissolver essas barreiras internas, abrindo o coração para a reconexão verdadeira. Esses pequenos sinais também funcionam como espelhos alquímicos, refletindo aspectos não reconhecidos em nós mesmos. Jung propõe que a consciência da sombra permite transformar esses padrões de sabotagem em oportunidades de crescimento e cura, expandindo a capacidade de amar sem condições. Reconhecer o sabotador silencioso é um convite para reavaliar a qualidade de nossa presença e intenção nas relações. É um chamado para abandonar a passividade e assumir a responsabilidade pela saúde emocional do vínculo, promovendo a transmutação interior necessária para a renovação. A psicologia profunda sugere que esses pequenos atos de desconexão, quando trazidos à luz, perdem seu poder destrutivo e se tornam pontos de inflexão para a transformação. O trabalho consciente com a sombra facilita o desenvolvimento da autenticidade e da confiança mútua. Além disso, o reconhecimento desses sinais fortalece o autoconhecimento e o discernimento, essenciais para a construção de relações que respeitam a integridade de cada ser. É um processo que exige coragem, vulnerabilidade e entrega sincera ao caminho do despertar. Agora que você percebeu esses sinais sutis, que muitas vezes passam despercebidos no cotidiano, mas carregam toda uma dança invisível da sombra e da luz entre as almas, é hora de despertar para o que realmente se esconde por trás das relações que parecem próximas, mas que trazem um véu de rejeição disfarçada. Essa percepção é o primeiro passo para a transmutação interior e para uma vida onde o autoconhecimento profundo guia suas escolhas e vínculos. Se essa jornada ressoa com você, eu convido a mergulhar ainda mais fundo, a não ignorar esses sinais e a cultivar uma consciência que rompe com padrões herdados e condicionamentos coletivos. A transformação começa quando você se permite olhar para dentro e entender o que o outro não pode ou não quer expressar. Deixe seu comentário abaixo contando se você já sentiu algum desses sinais em suas relações e como isso impactou sua vida. Compartilhe este vídeo com quem precisa despertar para essa realidade invisível e, claro, inscreva-se no canal para continuar essa caminhada de autodescoberta e expansão da consciência. O caminho do despertar é coletivo e cada passo importa. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai além do que você imagina, e a jornada apenas começa aqui.